Meu nome é Ayano. E eu vim falar como que eu virei uma psicopata para ficar com meu namorado. Mas antes, curta e se inscreva no canal, hein? Não pode perder, senão eu vou deixar você perder de noite, tô zoando. Quando eu era criancinha, eu adorava brincar na rua, para brincar com um monte de crianças. Mas tudo isso mudou quando eu vi a pessoa perfeita. Quando eu vi, tinha um monte de pessoas paradas no portão. Eu achava que era um banco, mas não era um banco. Quando eu cheguei mais de perto, era uma escola para crianças. Eu comecei a ficar muito feliz. Eu queria ver por dentro, mas o problema era que só podia entrar estudantes. Eu comecei a ficar muito brava com isso, mas eu entrei escondido pelo muro. Eu pulei a janela e consegui subir. E quando eu tava indo para as pessoas, eu tava procurando o que era necessário naquelas pessoas que queriam estudar. Eu comecei a me perguntar por que aquela escola era tão famosinha assim. Comecei a pensar, deve ser algum engano. Frustrada, eu corri pra rua e de bicicleta. Só que quando eu ia brincar de bicicleta, não tinha ninguém lá. Tudo que tinha era aquelas pessoas entrando naquela classe. E eu estava sozinha. Eu pedi pra minha mãe ligar para meus amigos, mas ela disse que os meus amigos estavam na escola. A mãe deles colocaram a mãe deles e os pais deles, porque a maioria dos meus amigos não tem pais e nem mãe. Não tem pai nem mãe. Só tinha uma única pessoa que não estava na escola, minha amiga Jéssica. Mas tinha um problema, ela estava no shopping com sua mãe e ela iria jantar lá. E ela está almoçando, ela ficaria até de noite lá. Eu estava sozinha. Todos os meus amigos estavam numa escola, porque ontem eu estava brincando com meus amigos na rua. Minha mãe disse que tinha uma escola na frente, que era onde meus amigos estudavam. E era a escola que eu vi. Eu comecei a ficar muito preocupada, achando que meus amigos... Eu nunca mais ia brincar com meus amigos de novo. E falei pra minha mãe, mas eu só posso brincar de dia. Como que eu vou brincar com meus amigos de noite? Comecei a ficar... Fui no quarto, deitei na cama e comecei a chorar. Falando, será que meus amigos não querem mais eu? Só porque eu demoro tanto pra chegar? Eu comecei a chorar de tanta tristeza, até que eu capotei. Significa que eu dormi. Quando eu terminei de capotar, eu acordei. Decidi me vestir de alguma roupa normal, porque a casa estava muito fria mesmo. Coloquei uma roupa bem normalzinha, né? Que era normal. Uma calça com uma roupa bem rosa e com listas brancas. Comecei a ficar muito feliz, mas eu queria muito era vestido. Me troquei e quando eu vi, meu amigo estava usando um vestido muito lindo verde. Me viciei nesse vestido. Comecei a usar ele todos os dias. Mas o que me sentia mais falta era meus amigos. Até que eu saí da rua e eu ouvi uma carta escrita: Oi, meu amor, é a mamãe. Eu vim falar que eu fui na casa de um amigo. Tem pizza na geladeira de ontem. Pode comer, filha. Só não esquece de colocar queijo. Você ama queijo. Assinado mamãe.
Eu completamente pirei porque eu estava sozinha em casa. Eu nunca fiquei sozinha em casa. Bem, só na rua. Eu comecei a gritar de pavor, achando que eu ia ficar sozinha para sempre. Até que eu percebi que eu não estava sozinha. Tinha o meu gato. Que o nome dele era Maicon. Eu dei um oizinho pro Maicon. E ele era tão meu amigo, tão fofinho. Só que meu gato foi... Você sabe o que ele foi? Vou dar uma dica. Namorar. Você sabe que as pessoas namoram, casam e fazem aquilo. Você sabe, né? Tipo, S3XO. Não vou nem falar a frase completa, porque vocês já sabem o que é. Aí, eu comecei a ficar preocupada, correndo pela casa, porque só tinha eu e meu gato, né? Mas eu, pelo menos, não tava sozinha. Até que eu decidi voltar pra rua brincar. Mas, meu amigo, não tinha ninguém. Porque acontece que porque ontem meus amigos estavam querendo... Eles eram meio burros. E meu amigo, eu era muito inteligente. Passei o resto todo na rua brincando de bicicleta. Fingia que eu tinha alguém do meu lado e fingia que estava apostando uma corrida. Meu amigo, eu era melhor em competições de bicicleta. Um dia eu e meu amigo, chamado Cleiton, estávamos brincando até que a gente decidiu fazer uma competição de bicicleta. Quem chegar no final primeiro ganha. Até que eu consegui chegar no Muro Preto e ganhei. Eu era profissional. Eu era muito profissional em bicicleta. Eu adorava. Eu passei no resto do dia a ficar lá. Passei o resto do dia fingindo que tinha alguém do meu lado, brincando de bicicleta comigo. Até que, meu amigo, eu acelerei pra caralho. Corri que feito Sonic. E eu quase atropelei alguém. Eu bati no muro e minha bicicleta não estava mais funcionando. Comecei a gritar para alguém me ajudar. Até que eu vi um menino lindo. Ele tinha cabelo azul, olhos roxos e um fone de ouvido. Uma camiseta preta e branca por baixo. Uma calça extremamente marrom clara e um sapato laranja e uma meia vermelha. Meu amigo, eu comecei a me apaixonar por ele. Mas mamãe me disse para eu nunca me apaixonar por estranhos. Eu nem falar, eu pedi ajuda para ele para consertar minha bicicleta. Completamente ele aceitou. Eu agradeci a ele por consertar minha bicicleta depois. Depois eu corri e comecei a ficar brincando que nem louca. Decidi que eu nunca mais ia acelerar a bicicleta na minha vida. Continuei brincando e, é claro, eu tinha seguranças na porta. Eu ia à escola e comecei a ficar muito feliz. Corri pra lá que não tinha ninguém. Até que tinha 3 seguranças lá. Um herói chamado Onichan, que é o baixo. E essa garotinha aqui que é a Misty Moon Sugban. E essa aqui é a Medhan. É a dona de um clube. Do clube da planta. Mas ela vigiava. Eles são os 3 seguranças. Porque, mano, isso é uma escola particular. E escola pública. Mano, é escola pública e particular. Se juntar pública e particular fica procurar. Porque se juntar os dois, né, vai dar um certo. Até que quando eles me viram, ficaram chocados. Eu corri lá.
acharam que era intruso. Mas eu fui lá contar a verdade. Quando eles me viram, eu contei tudo a verdade. Primeiro eu contei pelo Onichan. Então, eu contei tudo sobre o que eu queria estudar. Mas eu nunca queria estudar em casa. E eu contei para todo mundo que estava lá, todos os seguranças. Que adivinha? A dona do clube da planta deixou eu entrar no clube dela. E eu estava usando uma flor linda. E quando eu entrei no clube, meu amigo, eu fiquei tão feliz. Tinha várias pessoas se reunindo no clube. Que ficavam vigiando o dia todo. Finalmente eu entrei num clube que tem amigos e tudo. Comecei a conversar com essas pessoas. E adivinha, eles eram crianças. Me apresentei que meu nome era... Qual era o meu nome, né? Eu falei assim: oi, meu nome é Yamoto. E eu tenho oficialmente 9 anos. E eu espero que vocês gostem de mim. Eu apresento pra todo mundo. A primeira era Ana, com 2 N's. A segunda era Rinka. A terceira era Yumi. A quarta era Lisa. E o último era Biju Mike. Mas vamos chamar ele de Mike, né? Ou Mi. Começamos a falar sobre nossas plantas, nossas orações de natureza. Mano, até que eles são parecidos comigo. Comecei a achar que eu fiz novas amizades. Não precisava mais dos meus amigos. Mas tudo que eu pensava era meus amigos. Fiquei no resto da tarde conversando com eles. Até que um dia eu fiz uma coisa horrível nas plantas. Eu tinha acabado de chegar no clube da planta. Até que de repente eles terminaram de fazer uma obra incrível de terra. Até que eu tava de salto alto, né? Que era da minha mãe, que era de criancinha. Era de salto de criança. Eu ia chegar mais perto pra ver, só que de repente eu escorreguei na planta e caí. E caí em cima sem querer. Só que não sujou nada, eu só... Tá? Entendi. Aí todo mundo ficou muito preocupado porque demorou umas... Eles falaram que demorou 50 horas para fazer essa obra. Demorou tanto trabalho que eu fiquei chocada e eu saí do clube pedindo desculpas. Falando que eu era um monstro. Agora não tenho mais amigos. Eu perdi todos os meus amigos. Mas meu amigo, você tá enganado. Ela me viu correndo. Aí de repente eu contei tudo pra ela. Quando ela me despediu, eu vi um grito: ei, Ayamoto, volta! Até que era a dona do clube da planta. Até que eu falei com ela que era a dona do clube da planta, que era Medha ou Medha. Eu falei com ela sobre o que aconteceu e ela ficou chocada. E ela falando que eles iam pedir pra conversar com eles. Depois ela falou que conversou com eles e eles querem eu de volta no grupo. E comecei a pedir desculpas porque foi um acidente. Eu só queria ver mais de perto porque eu não tava entendendo nada. Todo mundo aceitou minhas desculpas e começamos a conversando sobre o que era maternidade. E eu falei que maternidade era um trabalho físico, que precisava ser esticamento para fazer todas as faculdades de exercício. E todo mundo aplaudiu pra mim, falando que eu era inteligente. Ficaram falando: ei, Ayamoto, por que você não pode estudar nessa escola? A Rinka falou. E eu falei assim: é que eu não posso. A minha mãe nunca deixa eu estudar. Todos os meus amigos estudam nessa escola. E eu só brinco de dia, não de noite. De noite eu janto, brinco lá dentro da minha casa. É jogar mental que Ângela. Entendi. Só que a Rinka me disse um segredo de como entrar naquela escola.
E meu amigo, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Continua.